É depois. Boa noite, vocês que estão assistindo a TV Comunitária, canal 6 da NET. Estamos hoje aqui no programa Ponta Esquerda, ao vivo. Não gravamos ontem para ir ao ar hoje. Hoje nós estamos aqui ao vivo e a cores, ou seja, se errar não tem corte, vai direto, vai na lata. Então nós estamos fazendo um teste para ver como é que fica um programa ao vivo na TV comunitária. Você que acompanha a TV comunitária, você também pode entrar na internet, botar lá tvcomunitária.rio, que a programação da TV também aparece lá 24 horas por dia. Ou baixe o aplicativo da TV no seu celular, que você também pode acompanhar pelo seu celular toda a programação, toda a grade da TV comunitária. Não esqueça, o programa Ponta Esquerda tem um canal no YouTube, programa Ponta Esquerda, e tem o seu Twitter, Esquerda Ponta, para você também lá comentar, receber mensagens, enfim. Em breve, nós também vamos montar as nossas redes sociais, com Facebook, Instagram, para você também ter uma maior interação com o nosso programa. Por que nós decidimos, a produção do programa decidiu hoje fazer ao vivo? Primeiro, porque hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador, e não há melhor ocasião para nós discutirmos o futebol. Afinal de contas, jogador de futebol é trabalhador. E estão querendo botar o trabalhador para jogar em plena pandemia. Ou estão querendo demitir trabalhadores dos clubes para segurar as contas. Ou estão querendo diminuir o salário dos trabalhadores, jogadores, para mantê-los no elenco. E tem até técnico projetando se vai poder continuar no clube ou não. Então, nós temos hoje, no dia 1º de maio, um conjunto de especulações e um conjunto de ações que estão sendo discutidas e outras implementadas, e nós vamos aqui abordar Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco e a reunião da CBF para discutir o retorno do futebol por pressão do presidente da República, que quer que as atividades voltem ao normal. E na reunião da CBF foi dito textualmente, o presidente da CBF disse na reunião com os presidentes da federação, o presidente da República está pressionando para os campeonatos voltarem. Absurdo! 1º de maio, dia de luta dos trabalhadores, dia de luta pelo direito dos trabalhadores, dia de luta em defesa da vida, do emprego e da renda, e também da solidariedade. Nós temos que estimular numa época de pandemia, não é isso? Então, gente, vamos aqui começar. Hoje eu tô sozinho, né? Como é feriado, né? Os nossos outros comentaristas estão, como se diz, estão, digamos, descansando, né? Então, mas podem aparecer a qualquer momento. Eles estão em casa, a qualquer momento eles podem entrar com a gente, né? Vamos aqui começar o nosso bate-papo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos aqui começar, gente, com a notícia que foi publicada hoje, justamente da reunião que a CBF teve com as federações na possibilidade da volta das competições. Um tema central foi abordado. De quem é a responsabilidade sobre a segurança de qualquer jogador se o campeonato voltar? Quem é que vai arcar com os custos de qualquer acidente de trabalho
ou qualquer outro direito que o jogador, o trabalhador tenha, caso aconteça alguma coisa, principalmente no que diz respeito à contaminação pelo Covid-19 ou transmissão do Covid-19. Bom, a resposta, queridos, que foi apresentada na reunião da CBF com as federações é que quem responde pelo trabalhador é o seu empregador, ou seja, o clube é que vai assumir as responsabilidades, né? Afinal de contas, está consolidado nas leis do trabalho, nas leis trabalhistas. E aí, os dirigentes que estão doidos para que o futebol volte, né? Tá, não, vamos voltar, vamos fazer protocolo, vamos aqui com uma segurança máxima. Quando as autoridades de saúde autorizarem, nós estaremos preparados, protocolos, mas aí veio a questão de quem vai responder se o jogador for contaminado, no acidente de trabalho ele foi infectado, o seu jogador, o outro jogador. Olha que maravilha. Vamos imaginar Vasco e Flamengo no Maracanã. Vamos imaginar que um jogador do Flamengo contraia o coronavírus, outro jogador do Flamengo contraia o coronavírus. Durante uma partida, como é que vai ficar? Olha a confusão armada. Olha a narrada. Ao vivo é assim, às vezes dá aqui uma congelada aqui, a gente vai tentando consertar. Mas, voltando aqui ao tema assunto, na reunião a CBF deixou claro que, voltando às competições, quem responde por algum acidente de trabalho com qualquer jogador é o seu empregador. Então, é o clube que vai arcar com os custos se algum jogador contrair coronavírus, se precisar, numa situação grave, precisar ser internado. Claro que ninguém deseja isso, ou numa situação mais grave ainda, se tiver um desfecho negativo, é o clube que arcaria com todas as despesas. Então, isso já causou nos dirigentes. Aí, nosso amigo Sérgio Frias entrando aí já ao vivo, sentadinho aí também para contribuir com o debate que a gente já começou a fazer aqui. Viu, Sérgio? A gente começou aqui já tratando da reunião da CBF com as federações, que foi hoje. Já foi noticiado da questão aí do pedido do presidente da República ao presidente da CBF para voltar às competições. E um dos temas que foi abordado na reunião, que também foi noticiado, é o seguinte: de quem é a responsabilidade caso algum jogador tenha algum acidente de trabalho, né? Então, a resposta foi dada na reunião. A responsabilidade é do empregador, ou seja, do clube. Então, se um jogador, quando voltar às competições, se durante as competições o jogador contrair o coronavírus, a responsabilidade é do empregador, a responsabilidade é do clube. Aí eu estava dando exemplo aqui, imagine Vasco, Flamengo, Maracanã, sem torcida, só o time em campo, num choque entre um jogador do Vasco e um jogador do Flamengo, há ali uma contaminação, há ali uma troca de vírus, Covid-19, olha a confusão jurídica que isso vai dar. Quem transmitiu para quem e quem vai assumir a responsabilidade. Isso é só um exemplo. É evidente que os dirigentes, né, das federações e alguns dirigentes de clubes não gostaram desta afirmação. Então, isso aí já fez que com alguns começassem a puxar freio de mão. Diga lá, Sérgio. Boa noite a todos. Eu tenho uma opinião muito clara, já externei isso em outros locais de debate, que é uma completa irresponsabilidade querer voltar com o futebol em meio a todo esse problema que nós estamos vivendo da pandemia. É um problema? É um prejuízo? E as entidades dirigentes do futebol,
as entidades públicas, o governo, os bancos públicos, todos podem ajudar o futebol, ajudar os clubes que são os mais prejudicados nessa situação. Por quê? Porque os clubes não são entidades com fins lucrativos. Os clubes brasileiros, eles, dentro de uma situação em que a receita deles ficou impedida de continuar sendo gerada, eles precisam, sim, de apoio do governo municipal, estadual e federal, possibilidade de que tenham, a partir de bancos públicos, de algum ente público, a possibilidade de que consiga algum tipo de crédito para satisfazer aquilo que devem aos seus empregados, aos seus funcionários, no que diz respeito ao período da pandemia, obviamente. Eles devem, por parte da CBF, da FERJ, e devem instar essas entidades a buscar fora do país também algum tipo de auxílio, algum tipo de proteção. Se há algum débito do clube para com a CBF, para com a FERJ, esse débito deve ser momentaneamente deixado de lado por parte dessas entidades, que são as credoras. No que diz respeito aos impostos, os problemas que há com Profut, etc., tudo isso pode ser devidamente repensado, que não tem condição dos clubes pagarem isso agora, e também não resolve você, por 2 ou 3 meses, quando voltar, o retorno do futebol, com 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 meses, o futebol vai voltar, mas não com as condições ideais, não jorrando dinheiro, não com os clubes podendo pagar tudo aquilo que deve. É uma situação dramática para os clubes, sem dúvida. Eu estou falando dos clubes considerando aqueles que estavam trabalhando com responsabilidade, ou seja, aqueles que estavam pagando seus débitos, aqueles que estavam sabendo perfeitamente que tinham uma conta para fechar mês a mês. Eu, como participei de uma gestão no Vasco que durante 2 anos e 8 meses desses 3 anos fez isso, ainda pagou 2 salários da anterior, eu normalmente entendo que os clubes devem tentar agir dessa maneira. Então, aqueles clubes que estão passando por necessidade, e não é a elite do futebol brasileiro tão somente que eu estou falando dos clubes pequenos, dos clubes do interior do Brasil, dos clubes pequenos do Rio de Janeiro, dos clubes periféricos desse país, eles precisam ter algum tipo de aparato do poder público e das entidades dirigentes do futebol. É a obrigação delas jogar os clubes, as feras, esses clubes jogarem seus atletas às feras, para depois ver o que vai acontecer, está completamente errado e eu sou completamente contra. Sérgio, antes de entrar nesse tema, que nós vamos continuar abordando esse tema que você levantou especificamente, da medida provisória, enfim, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. O que eu vou ler para você aqui, eu estou rindo, mas tu vai entender porque eu estou rindo, isso é conversa de bastidor, mas vamos lá. Ministério da Saúde se diz favorável ao retorno do futebol. Vou repetir, notícia. Ministério da Saúde se diz favorável ao retorno do futebol. E vou além não. Vou ler só mais um pedacinho. Na matéria, a justificativa que os técnicos não é assim, quem está na direção do Ministério da Saúde, com relação ao protocolo que a CBF apresentou, elaborado com os clubes, tem uma parte lá que diz o seguinte: o governo federal faz diversas ressalvas sobre o guia para a retomada progressiva do futebol. Ponto. Mas no entendimento das autoridades de saúde, Ministério de Saúde,
O futebol é uma atividade esportiva relevante no contexto brasileiro e que a sua retomada pode contribuir para as medidas de redução do deslocamento social. Então, vejamos, Sérgio, o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, diz que se o futebol retomar suas atividades, as pessoas respeitarão o isolamento social, ficarão em casa. Isto é o parecer do Ministério da Saúde. Não é minha opinião, não é sua opinião, é a opinião da autoridade de saúde. Só para concluir o raciocínio para você entrar com carinho, né? Com carinho. Ou seja, se os presidentes de federação, se o presidente da CBF adotaram um discurso dizendo só quando a autoridade de saúde, a autoridade médica autorizar, retomaremos as atividades. Ou seja, o nosso programa passado, eu fiz uma pergunta para você no ar. O presidente da CBF já sabia que o presidente da República ia tirar o ministro, botar o ministro a favor da retomada das atividades econômicas para furar o bloqueio social, para furar as políticas colocadas? Está aqui a prova. E agora quer dizer que os presidentes do clube, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, aqui do Rio de Janeiro, também estão sustentando este parecer técnico do Ministério da Saúde. Com carinho, Sérgio. Eu acredito que o ministro da Saúde ele tenha se referido a videogame, não a futebol com pessoas, com seres humanos entrando em contato uns com os outros, porque o ministro da Saúde sabe perfeitamente dos riscos que corre. Aliás, não precisa ser ministro da Saúde para saber disso. Claro que você corre riscos, claro que você traz problemas para aqueles que estão envolvidos com o espetáculo. E não há nenhum tipo de garantia de que isso faz com que as pessoas fiquem em casa. Pelo contrário, se você coloca que no futebol pode haver o jogo, pode haver o campeonato, muitas pessoas vão dizer, então por que não pode haver atividade A, B, C, ou D, E ou F? O fato de, lá em meados de março, o futebol ter sido paralisado no mundo, e isso foi feito de cima para baixo, começou via FIFA, via UEFA, chegou a Conmebol, chegou a CBF para chegar a FERJ, isso também chamou a atenção da própria população, dizendo, olha, se o futebol, que é uma coisa que não para, está parando, é porque essa história de Covid-19 é séria. Essa história de coronavírus é séria. Então, se a história é séria, eu vou ficar em casa. E isso foi também uma mola propulsora para que... Mola propulsora não é o melhor termo, né? Uma forma de frear a possibilidade das pessoas continuarem indo às ruas e pensarem um pouco mais no que diz respeito a isso. Foi exatamente o futebol, foi exatamente a paralisação do futebol. Então, se houver uma retomada do futebol, a tendência natural das pessoas, da massa, é entender que não é tão grave assim. Não é grave ao ponto de... Pode haver furo de bloqueio, sim. Se houve no futebol, onde você tem 30 pessoas em contato, por que não pode ter no bar? Por que não pode ter no comércio A, no comércio B, no local C, no local D, no local E? Então, é a contramão do que se tem que fazer esse tipo de orientação. A orientação está sendo dada com um argumento absolutamente pífio, não se sustenta o argumento que está sendo utilizado, é pífio, e com o risco. E digo mais, os atletas de futebol, nesse modelo, eles passam a ser
cobaias de uma situação em que eles estão correndo riscos e podem trazer risco a familiares, a pessoas próximas, etc. Então, a medida que se tem que tomar num país que tem uma série de estados já em colapso, tem uma série de estados com problemas seríssimos para conseguir fazer com que as pessoas tenham condição de ir ao hospital e possam sobreviver. Tomar esse tipo de medida agora é uma solução totalmente inadequada. Então, seguindo essa lógica perversa que estão querendo empurrar a goela abaixo, também foi publicado no dia de hoje que segundo a matéria do Globo Esporte, os 4 mais ricos do Brasil, que pela matéria Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, todos eles, todos 4 entraram na linha do corte, né? Estão demitindo funcionários, trabalhadores, né? E no início do programa, antes de você chegar, eu falei assim, que um dos motivos desse programa estar sendo ao vivo é em homenagem ao 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, e no Dia do Trabalhador, os grandes clubes estão prestando um desserviço aos trabalhadores, porque a primeira coisa que eles botam na cabeça que para economizar em momento de crise tem que demitir pessoal, tem que demitir trabalhador, tem que botar gente para fora. E às vezes não são nem jogadores, né? São os funcionários, né? Os peões que sustentam o clube no dia a dia, mas também tem a discussão da redução do salário dos jogadores, enfim, tem toda aí uma discussão. Mas está posta aí a discussão, né? Os 4 grandes estão já na linha de demissão, já estão anunciando demissões. E também o Pedro Trengrause, né? Que é uma pessoa aí do mundo, é um atuante no mercado do futebol, critica também o que está sendo discutido no Congresso Nacional com relação ao Profut, né? Está sendo articulada uma lei no Congresso Nacional para tentar atenuar a realidade que os clubes estão passando. Mas o Trengrause, ele critica essa iniciativa que está sendo no Congresso, dizendo que a medida não vai trazer nenhum dinheiro novo para os clubes. O que tinha que se discutir é o que, para ele, não estou dizendo para mim, para ele, o que tem que se discutir é como trazer dinheiro novo para os clubes. Mas dentro dessa lógica, quero aproveitar até para a gente desenvolver, o que acontece? Aqui no Rio, falando dos 4 aqui do Rio, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, principalmente o Flamengo, que já anunciou que vai demitir, 30% vai cortar. O Vasco, aproveitando a medida provisória do governo federal, também já começou a fazer negociação com funcionários e jogadores. Fluminense também, Botafogo ainda está se movimentando, mas tende também a seguir o mesmo caminho. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, os 4 clubes, em tese, hoje era o fim da apresentação, né, para a retomada. O Fluminense toma a decisão, numa reunião virtual, de orientar treinamento técnico virtual para os seus jogadores. O técnico do Flamengo retorna de Portugal dizendo que quer renovar com o Flamengo, mas e tem que ver como é que é essa situação aqui do Brasil, quer dizer, não tá definido, não está sacramentado a continuidade de Jesus na direção do Flamengo. O Botafogo também já anuncia que vai segurar, mas, de certa forma, também já teve apresentação no mesmo molde que o Fluminense, que é a apresentação virtual, todos esquentando os tambores, né, começando os tamborins, aquecendo a turbina, para, provavelmente, em curto prazo, conforme aqui a pressão do presidente da CBF e das federações, a curto prazo
botar o negócio para funcionar. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento relativamente complicado, né? E aí eu gostaria que você comentasse especificamente essa questão do Profut. Em primeiro lugar, quem comanda o Flamengo é o Jorge Jesus, jamais Jesus. Né? Em segundo lugar, a questão do que você levantou das demissões. Vamos para o exemplo inicial do Vasco. O Vasco não apresentou demissões de empregados, mas apresentou, baseado na medida provisória, a possibilidade de suspender os contratos. E qual é o problema de você fazer isso? Nenhum, se você estiver absolutamente em dia e você pagar os 30%, o governo pagar os 70%, daqui a 2 meses retomar, e foi só um problema da crise, mas na forma como o Vasco está fazendo com seus funcionários, seja os funcionários terceirizados, seja os funcionários administrativos, esses são os que sofrem mais nesse período de quase 2 anos de inadimplência do Vasco para com seus funcionários, mas também, evidentemente, atingindo os jogadores de futebol. Esse é um modelo daquilo que não se deve fazer em função de você ter débito. Você pode até utilizar isso durante um período, ficar 2 meses com a suspensão, dentro dessa lógica de que você não está suspendendo para depois demitir, você está só suspendendo naquele período porque há uma dificuldade financeira. E isso acaba podendo dar alternativa, ou dar, vamos dizer assim, justificativa para o Vasco no mês que vem, dizer, olha, não resolveu o problema aqui, não entrou receita, então agora eu vou demitir. Então é aquela história do gato subindo no telhado. No que diz respeito a Flamengo, Corinthians, esses outros clubes que você citou, São Paulo, Palmeiras, é aquela história. O futebol, ele é muito caro. Esses clubes, eles trabalham, como eu falei, o futebol, os clubes não têm fins lucrativos. Então, os clubes trabalham no limite o tempo todo. Eu me recordo perfeitamente, abrir um pequeno parênteses aqui para explicar isso, o Vasco teve um período ali no final de 2000, em que o Vasco, do ano de 2000, em que o Vasco tinha um gasto enorme, mas ele tinha lastro para esse gasto, porque ele tinha um contrato com o National Bank, que foi incorporado pelo Bank of America, que era uma espécie de patrocinador do Vasco. No momento em que esse banco deixou de pagar o Vasco, ali em julho de 2000, o Vasco não teve lastro para conseguir pagar o que devia. Então isso acontece com os clubes que têm essa possibilidade de estarem num degrau acima em termos de gasto, porque tem lastro para isso. Deixou de ter lastro, não é olhar para baixo, olhar para o funcionário, agora eu vou resolver através do funcionário. Não, você vai ter que mexer naquele gasto ali. Você vai ter que mexer naquele montante. Você vai ter que mexer na conversa que você vai ter com o empresário, na conversa que você vai ter com o atleta. Você não vai mexer embaixo. Se você mexe embaixo, você está atingindo de forma grave aquelas pessoas que precisam daquilo, que estão vivendo uma situação muito mais dramática. Então não é o caminho mais correto. Isso é um caminho, isso daí é uma questão meramente humanitária. É a primeira coisa que tem que se pensar. E segundo, é uma questão de observação do que se tem de gasto menor, se vamos tocar só na questão econômica, de gasto menor porque eu demiti funcionário. Quando você demite funcionário, você tem que pagar verba rescisória, você tem que fazer uma série de pagamentos juntos. Agora, qual é a ideia? Eu vou demitir o funcionário, depois ele vai para a justiça e ele que se vire? Então tem esse lado também. Então a questão ela não foi resolvida pelos clubes e nós alertamos isso, eu falei isso algumas vezes, acredito, não só o Madureira, mas o Bernard, creio que também tenha falado sobre isso em programas pretéritos. A situação dos clubes nesse episódio da pandemia foi uma situação em que eles não se juntaram para buscarem medidas que satisfizessem a todos e que viessem das entidades que poderiam, com essas medidas, ajudar o futebol brasileiro. Não houve isso. O que houve foi cada um por si, cada um com a sua crise, cada um com o seu problema. Veio a sugestão da Rede Globo, olha, eu não vou poder pagar isso, agora eu vou poder pagar desde que seja dessa maneira, e a única negociação que se faz. Os clubes não botaram a cara no caminho para questionarem, para se entenderem
como entidades sem fins lucrativos e que precisariam de um respaldo porque dão emprego, porque têm inúmeras contas a pagar e porque ficaram extremamente prejudicadas e, de certa forma, causam um interesse, embora não sejam de interesse público oficial, subjetivamente são de interesse público, porque o torcedor brasileiro é apaixonado por futebol e ele consome futebol, ele vê futebol, ele se apaixona por futebol. Então, não houve, infelizmente, não há no Brasil, no meio esportivo brasileiro, entre os dirigentes, uma liderança para colocar a cara e dizer o que tem que ser dito. Os clubes ficaram o tempo inteiro na expectativa de uma autorização A, B ou C, como essa agora que foi dada pelo Ministério da Saúde, aparentemente foi dada pelo Ministério da Saúde, para fazer uma coisa que todos eles sabem que está errado. Sabem que podem ter prejuízos. Tanto que a pergunta feita hoje é: bom, mas se tiver um caso, a responsabilidade fica com quem? Ué, se não tivesse problema, por que está sendo feita essa pergunta? É porque sabe que isso é uma coisa absolutamente plausível de acontecer. Probabilíssima de acontecer. Então, 99,9%. Sim, então é uma situação em que faltou aos clubes, ou faltaram, lideranças para tocar nesse ponto da maneira que tinha que ser tocado. Porque isso começou em março, nós estamos em maio. Tem 45 dias e ninguém veio a público dizer isso. Os clubes precisam de ajuda. Os clubes precisam, primeiro, se ajudar uns aos outros. E depois precisam de ajuda. E para ter essa ajuda, eles vão precisar de entidades que os ajudem. Não, pelo contrário, todos ficaram parados, esperando. Vamos ter uma liberação e aí volta a entrar o dinheiro e está tudo certo. Então, a concepção está errada por parte dos clubes em geral. Essa é a realidade. Eu vi um depoimento do presidente da Federação Cearense, semana passada, ou retrasada, ele falando: se eu tenho Ceará e Fortaleza no Castelão sem público, eu envolvo 300 pessoas nesse evento. 300 pessoas. Isso é um péssimo exemplo que se está dando para a sociedade no que diz respeito à aglomeração. Ainda mais porque isso é transmitido. O Brasil inteiro vai ver. Qual é o recado que você está dando? Agora, pode ser um recado que alguém queira dar. Eu quero dar esse recado, nós vamos ter ali perda de A, de B ou de C, que se dane, mas eu quero dar esse recado para a nação e vamos ter futebol e tudo certo, e vamos tocar, porque quando você faz isso, você tem que ter por parte do clube: peraí. Eu faço parte desse cenário aqui. O sindicato dos atletas: peraí, eu faço parte desse cenário aqui. Mas então os atletas vão ficar sem salários porque eu vou abrir uma medida provisória. Aí você entra num tipo de choque em que você, por parte dos atletas, tem que ter uma representatividade para enfrentar isso também. O que não pode é fazer negociação expondo as pessoas, expondo os atletas, expondo famílias, expondo as pessoas que estão nesse meio. E pegando esse ganchinho, volto a repetir, você que está em casa, você está vendo que hoje nós estamos ao vivo, não está tendo intervalo, estamos indo direto, né, daquele fôlego, mas está vendo que o assunto aí, né, é quente. E volto a dizer, 1º de maio, Dia do Trabalhador. Tem gente que está mais preocupada com o lucro do que efetivamente com a vida das pessoas. Tem gente que está preocupado com o seu mercado financeiro e não com a vida das pessoas. Então, volto a reafirmar: 1º de maio, jogador também é gente, também é trabalhador. Não adianta só olhar para a ponta do futebol, o jogador que ganha milhões, não, porque essa realidade são para poucos jogadores. A grande maioria dos jogadores no Brasil ganham muito pouco. Muito pouco. Então, não vai entrar em campo 11 Gabigols. Né? Vai entrar um Gabigol e mais um ou outro, o restante do pessoal está numa média mais baixa. Vai expor todo mundo
ao perigo, vai expor a vida do trabalhador ao perigo. Porque precisa botar a máquina para fazer dinheiro. Então, quer dizer, existem... Hoje, o Brasil e o mundo, ele está dividido entre dois campos. Um que não se preocupa com a vida de ninguém, só se preocupa com lucrar, acumular, ter dinheiro. E o outro que se preocupa com a vida, em primeiro lugar. E que entende também o seguinte: não existe economia sem vida. Não existe produção de riqueza em qualquer ramo da economia sem vida. O ramo do entretenimento, você precisa de pessoas trabalhando, atuando. Se as pessoas começam a morrer, não vai ter como produzir espetáculo, produzir show, né? Produzir futebol, produzir arte. É o entretenimento, a economia do entretenimento. Eu acho que você que está em casa assistindo a TVC, nesse 1º de maio, a nossa homenagem ao trabalhador do futebol ou ao trabalhador a todos os trabalhadores do entretenimento. Porque eles geram alegria, bons sentimentos em todos que assistem em casa, nos estádios, nos cinemas, nos teatros, em várias arenas, mas todos eles também têm que ser respeitados. Todos eles também têm que ter não só a vida dele respeitada, como a vida de seus familiares, de seus amigos, e esses dirigentes, sinceramente, tinham que tomar vergonha na cara. Todos, sem exceção. Aliás, bato palma para o Raí. O Raí, que é lá o diretor, dirigente do São Paulo, ele se manifestou e falou que o momento não é de futebol, o momento é de cuidar de vidas. E foi criticado por um comentarista da Rede Globo, o Caio, né, que disse que ele tem que falar de futebol, tem que falar de política. Não, o Raí está certo. O Raí está seguindo uma linda trajetória que é do irmão dele, do Sócrates, da bandeira da democracia, da participação dos jogadores. Então, eu acho que a gente, nesse momento, tem que reafirmar dia 1º de maio, dia, né, dos trabalhadores. Aqui no Rio de Janeiro, eu não vou comentar, eu sou vascaíno, mas eu tenho que falar. Me envergonha um presidente do Vasco da Gama que no dia dá de presente aos trabalhadores do Vasco da Gama um anúncio de que vai cortar, que vai demitir. Isso fere a honra e a história do Vasco da Gama. Um clube que sempre se posicionou, historicamente, ao lado dos trabalhadores. E que seu estádio foi construído com dinheiro de vascaínos, trabalhadores que suaram sua camisa diariamente para erguer um lindo estádio e erguer uma linda história deste clube que, com certeza, me desculpe os outros, me desculpe esse negócio de jornalista imparcial, para mim não existe, não. É a mais bela história do futebol nacional, é a história do Vasco da Gama. Me desculpe, mas eu tenho que falar reafirmar esta verdade. Mas, Sérgio, eu quero voltar para você com uma questão. Já dito de Fluminense, Flamengo, Botafogo, falamos da situação geral dos clubes do Rio de Janeiro, a posição da CBF, a pressão do presidente, enfim, 1º de maio, aqui dado o nosso recado, programa Ponto Esquerda. Mas o nosso querido, falando do Clube de Regatas Vasco da Gama, tem 2 notícias que nós acho que são importantes que a gente precisa comentar. E nós já passamos por cima de uma delas, assim, passamos rapidamente, mas vamos voltar nela. O Clube de Regatas Vasco da Gama se apoia na medida provisória do governo federal para a suspensão de contratos, né? Esse é o presente que ele dá no dia 1º de maio, é o presente que ele dá aos trabalhadores, que é isso que você já falou aí, que no futuro, né, passou 2 meses, quando passar 2 meses, a porta que pode se abrir é a porta da rua, né? Você, não dá mais não, dá logo, beijinho, beijinho, pau, ele pode dar essa mensagem. Mas, veja, os sócios do Vasco receberam um balanço das finanças do Vasco da Gama esta semana, né? E nesse balanço, a informação, né, já noticiada, não é minha análise, certo? Sobre o balanço, é uma notícia já feita
em cima do balanço divulgado, que após um balanço que apontava superávit, este agora aponta um déficit de 5 milhões de reais. Localiza a gente no tempo e no espaço. Qual a diferença entre esse balanço e o balanço para trás? Um dá superávit e esse dá déficit de 5 milhões de reais. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar rapidamente aqui sobre essa manifestação, se é que ela houve. Eu tive também a mesma informação que você teve, provavelmente você deve ter lido numa mídia como eu li, que o Caio Ribeiro teria dito em relação ao Raí que ele tem que se preocupar só com futebol. E ele está se preocupando com o quê? Com dama? Com gamão? Ele está se preocupando com futebol. Futebol é feito por quem? Por jogadores, por atletas que vão a campo. Se há uma preocupação com vidas, essas vidas fazem parte delas quem? Os atletas. As pessoas no mundo do São Paulo que trabalham com o jogo. Então, a declaração política foi ele ter dito, olha, eu não estou falando aqui como dirigente de São Paulo, estou falando aqui como cidadão comum, e eu quero fazer um debate sobre manutenção de vidas. Aí tudo bem, não estaria falando dentro da lógica do futebol. Então ele falou dentro de uma lógica, sim, do futebol. Não cabe ao Caio Ribeiro querer colocar ao Raí o que ele deve ou não deve falar. Essa que é a realidade. O Caio Ribeiro, provavelmente, se fosse atleta, seria um dos que não iriam a campo. Do jeito que a situação se desse com risco para ele próprio. Bom, no que diz respeito a balanço do Vasco, a coisa que me chamou mais a atenção foi o seguinte, houve uma fala do presidente do Vasco dizendo assim, esse balanço que está sendo apresentado é 100% transparente. A minha dúvida ficou a seguinte, os outros não eram? Porque essa gestão apresentou o balanço de 2017, apresentou que não deveria ter apresentado, deveria ter deixado a gestão ter apresentado, apresentou o balanço de 2018, e agora em 2019 ela fala que é 100% transparente. Então, alguma coisa estava errada com os outros. No que diz respeito a déficit, superávit, eu quero ver com calma, ainda não tive a oportunidade de ver com calma. Esse balanço está sendo feito de uma maneira diferente daquilo que estava sendo realizado anteriormente. Como se sabe, saiu toda a equipe de finanças do Vasco, entrou uma pessoa para essa área de finanças que não tem a mesma possibilidade, ou mesmo a mesma expertise, dos que saíram, evidentemente, tem a dele, mas não dos que saíram, e isso precisa ser visto minuciosamente para que nós tenhamos uma posição. Eu não gosto de dar uma posição sem ter sustentáculo para ela. Agora, 5 milhões que o Vasco teve de déficit em 2019 foi o ano do calote no Vasco. O Vasco deu calote à torta e à direita. Aliás, ele dá calote à torta e à direita desde o final de 2018. Como é que foi um déficit de 5 milhões? A ginástica que tem que ser feita para dar déficit de 5 milhões é muito grande. A dívida do Vasco evidentemente aumentou nessa gestão. Evidentemente. Porque essa gestão tem um problema muito sério que diz respeito à captação de recursos. Ela não agora, na pandemia. Estou falando antes. Captação de recursos dessa gestão é pífia. Essa gestão se valeu da gestão anterior a ela para poder... Só para complementar o dado correto para você analisar. O balanço anterior deu um superávit de 64 milhões de reais, o anterior a esse. E esse agora com déficit de 5 milhões é o que diz a matéria do Globo Esporte, né? G-Sport. Sim, mas é o que eu estou dizendo. Nem o anterior era de 64, de superávit, nem esse é só 5 de déficit. A questão que fica levantada aí, que as pessoas têm que, vamos dizer, subjetivar, pensar, raciocinar, o Vasco está, antes de se iniciar a pandemia, o Vasco estava há 18 meses atrasando o salário. O Vasco não tinha dinheiro no início do ano para inscrever jogadores. Ele não tinha condição, porque ele tinha um déficit, um débito com o Jorge Henrique, e ficou 10, 15 dias que não arrumava R$1 milhão para resolver o problema. Teve que o Jorge Henrique dizer, não, tudo bem, me paga isso em tantas vezes para o Vasco poder, então, inscrever jogadores.
Ao mesmo tempo, o que se vê? O Vasco, ele, de forma absolutamente irresponsável, ele traz essa situação dos salários, ele traz essa situação dos problemas inerentes ao dia a dia do clube como se fossem menores. Usa-se um discurso, e quem usa esse discurso, usa o discurso de forma canalha, de que, mas isso acontece com o Vasco há muito tempo. Não é verdade. Não é verdade. O Vasco, ele teve, desde o início do século, o Vasco, todos sabem, foi aplicado um torniquete financeiro sobre ele durante 18 meses entre 2000 e 2002. E teve problemas, portanto, 2002, 2003, para resolver a questão dos salários. Havia atraso, o Vasco tinha dificuldades. A partir de 2004, meados de 2004 até junho de 2008, o Vasco não atrasava salário. Se atrasava era 10, 15 dias, mas resolvia, pagava, não tinha... o funcionário está 3 meses sem receber 2 meses, não tinha isso. Entrou no Vasco uma sigla chamada MUV e fez durante 6 anos e meio praticamente o tempo todo de salário atrasado. Depois, reassumiu quem geria o clube no início do século. E o Vasco, além de pagar 2 salários anteriores a quem começava a gerir, e o 13º que estava respingando ali, porque muito próximo, porque o clube foi assumido em dezembro de 2014, ou reassumido em dezembro de 2014, o Vasco ficou 2 anos e 8 meses pagando salários em dia. Ficou o período último, os últimos 3, 4 meses, com problemas. Como todos sabem, isso já foi afirmado várias vezes, houve uma entrada de capital do Vasco, que se chama dinheiro novo, na ordem de 56 milhões de reais nos primeiros 90 dias da gestão atual. Que, evidentemente, dava para ser pago os salários deixados em dezembro e 13º da gestão anterior. Utilizando-se uma coisa óbvia dentro de qualquer empresa séria, de qualquer entidade séria, que se chama o princípio da continuidade administrativa. Isso não foi feito. Mas os salários de janeiro até outubro de 2018, eles foram pagos. Foram deixados dezembro e 13º de 2017 e janeiro e outubro. Enquanto havia aquele dinheiro que ficou parado em banco durante meses, com o Vasco dizendo aos seus credores que não havia dinheiro para pagar, e com o Vasco demitindo cerca de 300 funcionários nesse período. Funcionários esses que o Vasco, além de não pagar, não pagou verba rescisória, fez acordo, não cumpriu o acordo, foi executado e sabe-se lá o que está se fazendo desde o início do ano de 2020. E aí atrasou-se 18 meses de salários do clube. Não adianta, isso está dentro dessa ideia de balanço, dentro dessa ideia de déficit, de superávit. Não adianta contar a história. Mas é que eu tenho superávit primário, mas é porque eu coloquei para médio e longo prazo, porque isso tudo é conversa para boi dormir. Se você não diminui a sua despesa, e você não vai diminuir a sua despesa demitindo funcionário e aumentando terceirização. É uma ilusão achar que está fazendo isso, que vai fazer isso que vai resolver o problema. Você não vai diminuir despesa sem ter condição de captar recursos. Que à medida que o tempo passa e aquilo que foi deixado para você de recurso acaba, o pau-brasil acaba, você tem que ter outros recursos. O pau-brasil vinha da outra gestão, acabou. Bom, e agora? Agora tem que arrumar outros recursos. Se você não arruma os recursos, você não vai ter como sobreviver. Você não vai ter como ter superávit. O Vasco vive de quê? O Vasco tem lá empréstimos. Há credores no Vasco que estão com dinheiro enterrado lá, sem nenhuma perspectiva de ganho. Se essas pessoas estão com dinheiro enterrado lá, obviamente elas não vão dar crédito novamente para o clube. Então, o mundo da fantasia é dizer que o Vasco teve superávit de 60 milhões em 2018 e que tem déficit de 5 milhões agora. A situação é terrível. A situação ela é típica de alguém que tivesse um mínimo de responsabilidade dizer: estou indo embora,
Por favor, assumam, porque eu não tive competência nem capacidade, mas gosto do clube. É essa a situação que o Vasco está vivendo. O Vasco está vivendo uma situação de total irresponsabilidade no que diz respeito aos pagamentos, sem nenhuma credibilidade mais, e, além disso, sem nenhuma capacidade de captação. O que se tenta captar no Vasco e o que se consegue é ínfimo entre uma coisa, entre o querer e o poder, entre o querer e o executar e tornar concreto. Então a situação do Vasco é terrível, não se pode brincar de apresentar balanço falando de 5 milhões de déficit, como a piada do ano passado, piada contada no ano passado, que era referente a 2018, que era um balanço que dava superávit de mais de 60 milhões. Você que está assistindo a TV comunitária, está assistindo o programa Ponta Esquerda, está vendo aí a avaliação inicial do nosso companheiro de bancada, Sérgio Frias, analisando aí inicialmente a apresentação do balanço das contas do Vasco da Gama do ano anterior. Quero aqui deixar claro que o programa Ponta Esquerda está aqui aberto para que qualquer dirigente administrativo do Vasco que queira vir ao programa defender suas ideias, defender o balanço, dar suas impressões sobre o balanço, o programa está de portas abertas, é só entrar em contato com a gente que nós vamos recebê-lo com o maior prazer para que você possa apresentar, qualquer membro da direção do Vasco possa apresentar suas ideias com relação ao balanço. Quero aqui aproveitar também, mais uma vez, para você que está em casa, lembrar que hoje o programa Ponta Esquerda está ao vivo. Então, portanto, aqui não tem errou, corta, edita, aqui errou, está indo para o ar. Então, mas nós decidimos esta semana fazer o programa ao vivo em função do 1º de maio, Dia do Trabalhador. Afinal de contas, a pressão que está sofrendo os jogadores para que eles entrem em campo é uma pressão que não respeita em momento nenhum a vida. É uma pressão que está olhando exclusivamente o lucro, está olhando exclusivamente a ganância pelo dinheiro, né? Então, nós estamos aqui para lembrar a você que está em casa, você que está assistindo pela TV, pela internet, pelo celular, seja qual for a ferramenta que você esteja assistindo, jogador é trabalhador como você. E os funcionários dos clubes também são trabalhadores como vocês, e que, portanto, também têm o direito de preservar sua vida, preservar sua família, preservar seus amigos. A falsa tese de que, se não trabalhar, vai ter crise, não vai ter o que comer, volto a dizer que a pessoa só pode trabalhar com segurança se a sua vida está em segurança. E se a sua vida não está em segurança, esse trabalhador, mais cedo ou mais tarde, vai entrar em colapso emocional. Ele vai sair de casa para ir para o seu trabalho, preocupado se ele vai voltar em plena saúde para o ambiente da sua família, para o ambiente dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido ou de outros parentes que moram juntos. Então, senhores, não se deixem enganar. Fique em casa. Preserve a sua vida, porque preservando a sua vida, você vai poder ajudar a economia crescer, você vai poder ajudar a economia voltar a botar a roda para girar. E quem tem a caneta na mão tem que tomar vergonha na cara, porque governantes, vocês têm o poder de resolver essas questões no período excepcional. Não enganem os trabalhadores, não enganem as suas famílias. Vocês podem resolver sem oferecer perigo à vida das famílias, sem oferecer perigo à vida dos trabalhadores. Sérgio, eu quero aqui agradecer a sua participação mais uma vez. Quero agradecer a você que está em casa acompanhando o programa Ponta Esquerda. Como sempre fizemos, nós aqui botamos o dedo na ferida.
Doa ou não, nós debatemos e sempre estamos de portas abertas para quem quiser vir aqui retrucar, fazer a contraposição, botar aqui as suas ideias. Lembre-se, TV Comunitária, Ponto Rio, aplicativo, YouTube, programa Ponto Esquerda e no Twitter, Esquerda Ponto. Sérgio, eu não posso dar o nome, eu não posso dizer mais nada. Mas atenção, vascaínos, tem novidade chegando aí semana que vem. Novidade dentro do Vasco. Mas a ética jornalística me não permite antecipar. Mas entenda, vem novidade aí, vem anúncio de novidade para o Vasco da Gama. Sérgio, 1 minuto aí para suas considerações finais, para a gente encerrar o programa de hoje. Que sejam boas as novidades para o Vasco, até nós precisamos de boas novidades para o Vasco. Eu faço o encerramento aqui do programa de hoje dizendo que me preocupa muito todo esse cenário no futebol. Eu sou um apaixonado por futebol, eu dou muito valor ao futebol, eu historio o futebol e não gostaria de ver o futebol correndo risco, ou as pessoas que fazem o futebol correndo risco, por uma questão que pode ser resolvida de uma outra maneira. Nós não podemos considerar que o futebol é algo menor porque é entretenimento, então ele pode ser utilizado como um circo que pode vir a ser um circo dos horrores para quem está lá dentro. Que o futebol tenha, por parte daqueles que o fazem, por parte daqueles que o gerem, o devido respeito e que os atletas o tenham também. Madureira? Meus queridos, Sérgio, muito prazer em ter você aqui de novo. Você que está em casa, muito prazer em nos receber. E semana que vem estamos de volta. Obrigado à produção, obrigado Aquino. E vamos lá. Vamos em frente que a gente tem futuro. Segunda-feira tem novidade, vascaíno. Fica de olho. Casaca! Casaca! Aquino. Aquino. Produção ao vivo é isso, gente. Eles falam para cortar, e não corta, a gente fica aqui olhando. Não? Aquino, cadê você? Bom, né? Estamos aqui ainda ao vivo. E a produção parece que... querido... Quem sabe faz ao vivo, não é isso que ele está dizendo? Já dizia Faustão, quem sabe faz ao vivo.